Olá pessoal, bem-vindos ao segundo vídeo aí da série da CNC. Como dito no vídeo anterior, eu ia estar tratando hoje um pouco do SketchUp, ia estar dando algumas dicas ali, ensinando e montando o meu projeto que eu apresentei no vídeo passado do zero aqui no programa, e daí passo a passo vou mostrando o que é importante, o que tem que dar uma olhada, o que é bom fazer, o que não é bom fazer. Bom, então aqui eu já iniciei o programa. Vocês podem estar procurando ali no YouTube também outros links ali, como instalar o programa na sua máquina ali. Na primeira vez que vocês abrirem o programa, ele vai estar pedindo a medida, tá? Como eu já instalei, eu não tenho como mexer nessa configuração mais. Mas o que eu tenho para adiantar para vocês é que quando ele pedir, é bem simples, é só dizer a unidade que vocês querem trabalhar. E no caso aqui, o que eu vou dar uma dica para vocês já de começo é o seguinte: tentem trabalhar com o que vocês vão mais usar, né? No caso, se vocês forem trabalhar com coisas mais precisas, eu recomendo trabalhar com 1 milímetro, tá? Porque é uma medida mais pequena, então ela garante que vocês vão estar conseguindo mexer com coisas pequenas e grandes sem ter muito problema com o número. A não ser que vocês gostem muito de trabalhar de fazer cálculo, gostem muito de fazer conta, não recomendo estar trabalhando com polegada, tá? Dá para trabalhar com polegada, com medida, só que tem um grande problema, porque na hora que você vai estar trabalhando com ela, você vai ter que ficar convertendo o tempo todo de polegada para milímetro, porque quando vocês forem comprar as peças, elas vão estar tudo em milímetro, tá? Então, para facilitar, o ideal é trabalhar direto com milímetro, porque quando vocês forem comprar as peças, elas já vão estar com esse padrão de medida, então vai ficar fácil para vocês comprarem as peças certas, tá? Bom, a tela inicial do programa é essa aqui, né? A gente já abriu o arquivo, eu já abri o arquivo aqui, a gente vai estar trabalhando. Ele vem com esse boneco aqui que é para referência, tá? É para referência de tamanho. Vocês podem estar deletando ele. Para deletar, clica na ferramenta de selecionar, seleciona, né? Clica, segura e arrasta e deleta. Em seguida a gente vai estar indo até o ponto zero, que é esse cara aqui. Ele comanda os 3 eixos, né? O eixo X, Y e Z. E vamos estar, primeiro de tudo, desenhando a peça mais importante da máquina e a peça que vai definir praticamente todas as outras peças que vocês vão trabalhar, que é a mesa de trabalho ou mesa de corte. Essa peça ela tem que ser de proporções que satisfaçam o que você está querendo trabalhar. Então, no caso, eu quero trabalhar com placas de circuito impresso, por exemplo. Para placas de circuito impresso, tem vários tamanhos. O tamanho que você vai achar no mercado, a não ser que você vá comprar placas personalizadas, né? Placas industriais já de 1 metro por 1 metro, é de 30 por 30 centímetros. Só que essas placas elas já são meio exageradas, não precisa ser de um tamanho tão grande assim. Dá para trabalhar com peças menores. Então, no caso, eu acredito que o melhor tamanho para esse tipo de placa seja de 15 por 15 centímetros, porque qualquer coisa maior que isso, qualquer circuito que seja muito grande, maior do que 15 por 15 centímetros, mas ele trabalhando com um sistema modular. Então você faz um circuito pequeno em uma plaquinha, outro circuito em outra, outro circuito em outra e vai jampeando um com o outro. Assim, se der problema, você não tem tantos componentes para se preocupar para achar. Mas isso é outra coisa que eu vou estar falando mais para frente em vídeos mais de eletrônica, não é agora. No caso, se você trabalhar com MDF, daí já é uma máquina um pouco maior, né? Porque você não vai trabalhando sempre com coisas pequenas. Desenhos em papel A4, o ideal é ter um pouco maior que a folha de um papel A4, né? Gravação a laser também tem que ser um negócio um pouco maior, mas daí varia de acordo com o que você vai trabalhar. O que é importante nessa etapa ali para escolher o tamanho ideal é deixar uma margem em relação ao que você está pensando em trabalhar. Então, no caso, a minha medida seria de 15 por 15 centímetros da chapa. Então eu sei que a minha chapa de fenolite, onde eu vou fazer as gravações da placa de circuito impresso, ela tem 15 por 15 centímetros. Só que eu tenho que fixar essa peça na mesa de trabalho, então eu tenho que ter fixadores em volta dela. Então, por isso, ela vai ser um pouco maior para garantir que eu vou conseguir fixar legal e que não vai ficar no limite da máquina, né, ou alguma coisa para fora. Então, o melhor é ter um pouquinho maior, né, uns 2, 3 centímetros para cada lado já é suficiente. No caso, a gente vai ver que vai dar bem certinho, porque 15 centímetros
por 15, e no caso a mesa toda tem 20 por 20, então vai ficar 2,5 para cada lado, né? Se botar a placa bem no meio, vai ficar 2,5 para cada lado. Então vai ficar um tamanho legal para botar uns parafusos, alguma coisa ali para fixar legal e não mexer na área de trabalho da máquina, né? Bom, então vamos lá. Primeira coisa aqui vai ser desenhar essa máquina. Uma coisa que é importante também, duas coisas. Primeira, quando vocês forem definir os tamanhos das peças, eu recomendo não colocar muita medida quebrada, não, porque fica mais difícil do cara que vai fazer o corte, né? Se não for você mesmo, outra pessoa que vai fazer o corte das peças, cortar exatamente no tamanho que você quer. Por mais que o cara possa ser ali faça o serviço bem feito, às vezes não sai exatamente na medida que você queria, e 2 milímetros de diferença já é suficiente para o projeto ter algum problema, você ter que ficar perdendo tempo desbastando a peça, ou ter que fazer outra peça porque ficou muito pequeno, muito grande, né? Milímetros contam nesse tipo de máquina porque ela é muito precisa. Então, o ideal é facilitar um pouco nas medidas, até para ficar um pouco melhor de trabalhar depois na montagem, tá? Então, no caso que eu estou trabalhando, vocês vão ver que eu vou trabalhar com praticamente a máquina toda com medida redonda. Então, é 20 por 20 centímetros, 30 por 10, 20 por 15. São medidas precisas, não vai ter milímetro quebrado no meio, ou muitos, até centímetro, né? Um pouco, tipo 17, 16. Vai ser 15, 20, no máximo ali algumas peças que vão ser de 4, 6 e 7 centímetros. Mas a maioria delas não vai ter centímetro quebrado, tá? Ela vai ser de 10 em 10 milímetros, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser desenhar a mesa de trabalho, como eu já disse. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pegar aqui o retângulo, tá? Em formas aqui, vocês podem estar escolhendo aqui em cima ou aqui. Se vocês não acharem, é só entrar em ferramentas aqui, tá? Vocês vão ter as peças aqui dentro. Daí vocês vão clicar no ponto aqui, no ponto 000, né? Ponto 0 dos 3 eixos aqui. Clicar nesse ponto e vão arrastar para o lado aqui. Se vocês arrastarem ele até essa linha tracejada chegar aqui, ó, vocês vão ter um quadrado perfeito aqui, tá? Só que, como é meio complicadinho de ficar acertando a medida no mouse, né? Tem esses números que estão aparecendo ali no canto inferior esquerdo, tá? Da tela. O que vocês podem estar fazendo aí? Quando vocês tiverem uma medida já definida, é só escrever ali. Então, no caso, sem apertar nenhum botão, sem selecionar ali, né? Clicou aqui, arrastou para o lado onde você quer a forma, sem dar nenhuma medida nem nada, vocês vão manter o mouse ali, vão digitar o número que vocês querem. Então, no caso ali, ó, canto inferior esquerdo, 200, né? Estou trabalhando em milímetros, então 20 centímetros, 200 milímetros. 2 pontos, tá? Você disse ali o comprimento do eixo X, agora o comprimento do eixo Y. 200, 2 pontos, 200 de novo. Pronto, gerou um quadrado. Que não parece por causa da ótica, tá? Mas se eu vir por cima aqui dá pra ver. Quadrado, tá? Bom, em seguida a gente tem que colocar uma espessura nele, porque agora ele tá com uma espessura teoricamente zero, tá? Ele é um ponto, não tem espessura nenhuma. O que a gente vai fazer, vai vir aqui, pegar essa peça aqui de empurrar e puxar, essa ferramenta de empurrar e puxar. Vamos clicar em cima da face, ela vai ficar com... aqui não dá pra ver direito, espera um pouquinho. Inverter face. Pronto, tá branco aqui, fica melhor. Bom, clicou em cima, se ele chegou em cima da peça aqui com o mouse, ele vai ficar com um pontilhado azul. Clicou em cima, ó, agora ela tá selecionada. É só clicar sem segurar, tá? Clicou, deu só um clique e arrasta para cima o mouse, sem segurar. E dele vai estar com a medida ali no canto inferior esquerdo, alterado de acordo com o meu mouse, tá? Se eu subir ou descer, ele vai variar. Só que, como eu quero a medida exata, eu não vou ficar acertando o mouse também. Eu vou vir aqui, vou pegar e vou colocar 16 milímetros, né? Uma coisa importante é que vocês forem trabalhar com MDF, né? Não forem trabalhar com plástico, alumínio, essas coisas. O MDF é o mais comum, né? Normalmente mais barato de ser achado aí, principalmente para peças pequenas. Como eu disse no vídeo anterior, não recomendo trabalhar com um MDF fino, tá? Então, qualquer coisa menor que 10 fica um pouco complicado se você não estiver parafusando ele em nenhuma outra peça mais grossa, tá? Então, no caso aqui, eu recomendo
10 milímetros ou mais. 10 milímetros ou mais, tá? Aqui eu tô trabalhando com 16, tá uma folga legalzinha ali. E peças muito grandes também não é muito legal, tá? É melhor dividir em peças menores para garantir que ele não fique... Porque o MDF já é um material meio mole, então se você trabalhar com peças muito grandes, com o tempo ele vai afrouxando e uma hora a máquina vai perder o alinhamento, tá? Bom, então aqui a gente já tem a primeira peça. Vamos subir aqui ela, né? Porque ela está em cima do eixo X e Y aqui. Eu gosto de trabalhar um pouco mais para cima para quando no final eu ter só o tampo no eixo 00 aqui, né? Então, isso aqui é só gosto meu, mas se vocês quiserem trabalhar aqui não tem problema, tá? Isso aqui é só uma referência. Bom, para o caso se vocês querem mover a peça, seleciona a peça, tá? Pega a ferramenta aqui de seleção, clica em algum ponto aqui, né? Fora da peça, clica, segura e arrasta o mouse para formar esse quadrado aqui. Ela vai ficar toda azul. Vem na ferramenta de mover, clicou nela, clica em cima da peça e arrasta pelo eixo, tá? Pelo eixo, ó. Se vocês arrastarem em qualquer outro canto, ela vai embora. Se arrastar pelo eixo, ela vai em direção ao eixo Y, eixo X e o eixo Z que eu quero que a altura dela suba. Então, aqui. Pronto. Bom, agora ela tá um pouco mais alta, né? Tá aqui a meio metro do chão, né? Do 00 aqui. O que a gente vai fazer? Bom, a primeira parte da máquina, que era a mesa de trabalho, está pronta. Então a gente tem que vir aqui na parte de baixo dela e fixar os pillow blocks, né? Os rolamentos lineares que vão movimentar ela, né? Que vão sustentar o peso para o motor poder movimentar ela de um lado para o outro. Como no caso que eu estou trabalhando com uma peça quadrada, tanto faz no projeto qual dos lados eu vou assumir com o lado que vai ser o lado guia, né? O lado que vai em que os pillow blocks eles vão estar alinhados, tanto faz. No caso eu prefiro começar com esse aqui, então a gente vai achar o centro dele, tá? É importante alinhar o pillow block no centro da peça para garantir que o peso dele fique equilibrado no meio, tá? Se vocês colocarem eles nos cantos, o que pode acontecer é que a peça vai ficar com mais peso de um lado. Quer dizer, ela vai distribuir o peso aqui em cima, né? Você vai colocar uma peça meio pesada aqui, mesmo o alumínio ele é pesado para esse tipo de máquina. Vamos supor que eu coloquei uma chapa de alumínio meio grossa aqui em cima, ela pesou. Se eu tiver os meus pillow blocks desalinhados aqui em relação ao meio, o que vai acontecer é que um lado da máquina vai pender mais do que o outro, e daí a broca não vai ficar alinhada, ou o laser, ou a caneta não vai ficar alinhada com a chapa, e daí vai dar problema, né? Então, no caso, tem que ficar alinhado para que a máquina consiga desenhar. Então, no caso aqui, cheguei para eu alinhar ela no meio, o que a gente faz? Pega a peça, a ferramenta de linha, vem na face que você quer criar o risco no meio, né? Bom, eu quero criar no meio dessa linha aqui, dessa face aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir desse ponto, vou passar o mouse perto do meio, tá? Então, aqui, no caso, não precisa vir desse ponto, não. Eu posso estar com o mouse aqui, passar ele perto do meio. Quando eu passar no meio, vai aparecer esse ponto mediano aqui, ó. Essa bolinha azul aqui. Cliquei nela, pronto. Eu tô com a face presa aqui, eu tô com a linha presa no ponto da face ali. E ele não sai mais, tá vendo? No caso, eu quero um negócio paralelo, então ele tem que sair daqui até lá no ponto, ó. Ele tá verde porque ele tá seguindo a referência desse eixo aqui, tá? Então, se eu, por exemplo, for embora aqui, ó, ele vai seguir a referência do verde, ó, por isso que ele tá verde. Se eu subir, ele vai ficar azul porque ele tá levando a referência do eixo azul. Então, no caso, eu quero que ele vá para lá e fique 90 graus perfeito de um lado ao outro. Então, eu tenho que pegar e usar o eixo de referência Y, que é esse cara aqui. Beleza? Então eu tenho que esperar ela ficar verde. Repetindo aqui. Cheguei no azul, cliquei, ficou verde, jogo até o outro lado. Pronto. Tá alinhado, perfeito com isso aqui. Bom, em seguida a gente vai pegar e vai dividir no meio aqui, ó. Também. Né? Eu tô assumindo esse cara aqui como meu lado, né? Opa, fecha aqui agora que eu não vou pintar nada agora não. Bom. Já dividi aqui, já dividi aqui. Agora o que acontece? Eu preciso da dimensão de espessura. Primeiro é a espessura do meu
pillow block. No caso, meu pillow block eu já deixei anotado aqui as especificações para ficar mais rápido, né? Opa. Ele tem 31 de altura, 51 de largura e 64 de comprimento. Eu vou usar o comprimento aqui nessa face, daí aqui eu vou usar a largura. Então, o comprimento dele é de 64, eu tenho que colocar 32 para cada lado, porque como eu disse, eu vou equilibrar ele no meio, né? Então, o meio é aqui, tem que ser metade para cada lado. Então, ele tem 64, eu vou pegar e vou colocar aqui, 32 para cada lado. Peguei a ferramenta de seleção, só um pouquinho. Aí. Peguei a ferramenta de trena, né, fita métrica. Vou clicar em cima da linha que eu quero fazer uma linha paralela aqui. Eu quero fazer uma linha 32 milímetros para cá, para desenhar o pillow block. Então, cliquei em cima da linha, arrastei para o lado. Só dei um clique, sem segurar, clicou, trouxe para o lado. Ele vai formar uma linha, um tracejado perfeito em relação a 90 graus da linha onde eu estou usando. E ele vai colocar essa linha vermelha aqui, porque é a linha de orientação de eixo aqui, a linha vermelha. No caso, no canto inferior esquerdo, vocês conseguem ver que ele tem uma medida ali, né? Que é a medida de distância que tem entre a linha tracejada e a linha onde eu estou usando como referência. Então aqui, quando eu boto em cima, eu tenho 0 milímetros. Por quê? Porque está em cima, então não tem distância. Arrastei para cá, eu tenho 100 milímetros, porque ele está exatamente no meio, tá vendo? Só que no caso, ele tem 32, então eu tenho que colocar aqui, né? Eu posso arrastar e ficar procurando, ou eu posso vir aqui e digitar 32. E pronto. Só que eu preciso disso aí para os dois lados, né? Porque é metade pelo bloco para um lado e metade para o outro. Então, clica de novo, joga para o outro lado, 32 também. Pronto. Venho aqui, apago esse cara, apago. Opa, volta. Apago esse cara. Agora, vou clicar em formas aqui. O retângulo de novo, pode assumir esse cara ou esse cara, né? Clica no ponto de intersecção aqui em cima, esse cara aqui, ó. E vai levar até esse, para formar um quadrado aqui, um retângulo aqui. Pronto. Essas linhas aqui, se vocês não apagarem no projeto, elas vão começar a incomodar um pouco, porque elas poluem o negócio quando tem muita, né? Uma em cima da outra e tal. Então vocês podem pegar, não apaguem elas em cima do desenho, senão pode dar problema, né? Vocês vão apagar a linha junto, né? Então o que vocês fazem? Clica na ferramenta de borracha, seleciona fora do desenho, tá? Fora do desenho. Clica com a borracha fora da linha e arrasta até ela passar por cima da linha. Vai ficar azul a linha. Ó. E aqui também. E apagou. Beleza? Bom, em seguida agora eu vou trocar para esse lado aqui, que vai ser onde vai ficar vai ser a direção dos blocos, né? Cheguei no meio de novo, joguei até o final. Né? Eu vou equilibrar elas. Eu vou equilibrar o bloco tanto nessa orientação como nessa orientação. Ele tem que ficar equilibrado no centro da peça, né? Não adianta ficar equilibrado de um jeito e não ficar equilibrado do outro. Quer dizer, não adianta ficar equilibrado no eixo X e não no eixo Y, né? Então, no caso aqui, a gente pode apagar esse cara agora, esse e esse. Como são dois blocos, não é um único, eu tenho que dividir ele entre os dois lados, né? Eu já achei o meio da peça, só que como são dois blocos, eles têm que ficar com a mesma distância em relação ao meio, daí eles vão ficar equilibrados. No caso aqui, ó, o meio é aqui e aqui. Pronto. Apagou essa linha do meio aqui, pode apagar ela. Bom, agora vocês precisam da medida de largura do pillow block, que no caso aqui é 51, eu vou assumir como 52, porque o SketchUp não trabalha com medida quebrada, né? Então, no caso aqui, eu vou pegar e vou jogar 52, então é 26 para cada lado. 26 para um lado, 26 para o outro. Mesma coisa desse lado, 26 para um lado, 26 para o outro. Show de bola. Em seguida, a gente tem um ponto de intersecção que nem antes ali desse lado e mais um desse lado. Clicou e segurou e jogou para o outro lado aqui, ó. Pronto. Mesma coisa desse lado. Clica aqui e joga até o outro lado. Em seguida, a gente pode apagar todas essas linhas aqui que a gente não vai estar usando. E essas aqui também. Bom. Em seguida, a gente já tem os pillow blocks aqui, ó. Só que agora que vem a primeira
adaptação que vocês têm que fazer de projeto a projeto, né? No caso, o meu projeto, ele tem um piloblock de 31 de altura. Só que o problema é o seguinte, o suporte que vai correr aqui dentro, ele não é autossuficiente, o piloblock não é autossuficiente para colocar essa bancada aqui, né, essa área de trabalho aqui, onde eu vou colocar minha placa de circuito impresso, acima do teto do suporte, então ele vai acabar batendo. Vocês vão entender mais no final, tá? Mas eu já estou dando um adianto agora para vocês entenderem passo a passo o que eu estou fazendo. Então, no caso aqui, eu preciso aumentar a altura desse piloblock para baixo. Bom, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso colocar uma chapa de MDF aqui abaixo para colocar um pouco mais de altura, deixar esse cara um pouco mais para baixo, esse cara aqui, em relação a isso. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu posso fazer assim, ó. Eu vou medir 16 milímetros aqui, 16 milímetros. Ele vai gerar um ponto para mim, ó. Tá vendo que tem um ponto aqui? Bom, em seguida eu posso clicar aqui, ó, nesse ponto e levar ele até o outro lado, ó. Aqui. E a gente clica nele e prolonga ele até aqui, ó. Pronto. Mesma coisa do outro lado. 31. Aqui não é necessário pegar e jogar ele direto, pode jogar ele até aqui, ó. Fechou ali. Em seguida, apaga essa linha e essa aqui também. E joga esse cara aqui. Depois que vocês alinharam uma peça uma vez, não precisa alinhar de novo, tá? Ela fecha sempre. Bom, agora é o seguinte. Opa, ficou uma linhazinha aqui. Pronto. Essas peças elas ficam soldadas se não for gerada uma linha aqui, tá? Então vocês não vão conseguir, por exemplo, aqui se eu quiser jogar ela para frente ou para trás, ela não vai, tá? Então o ideal aqui é todos esses se terminarem, façam uma linha aqui de marcação, ok? Aqui também. Ó, show de bola. Então aqui no caso, o piloblock ele já eu peguei metade da altura dele aqui para fazer essa parte aqui, né? Para fazer essa chapa de MDF aqui. Então, eu vou diminuir os 30 de altura dele de novo. Então, aqui eu tenho 15, eu vou jogar mais 16 para ele ficar com 31 de novo. Agora, vocês podem ver que o piloblock ele ficou um pouquinho abaixo da linha da minha área de trabalho, ao invés de ter ficado colado nela. E isso significa que o suporte ele pode ser mais alto, que ele não vai ter problema em bater no piloblock. E na área de trabalho também. No final dos vídeos vocês vão entender um pouquinho melhor do que eu tô falando aqui, tá? Pra quem não pegou a ideia ainda. Então, no caso aqui a gente tem o primeiro. Pode cortar isso aqui, tá? Essa linha a gente não vai usar. Em seguida a gente tem que fazer o furo que vai passar por ele, que vai passar a guia, né? O piloblock ele tem um furo no meio por onde passa uma guia linear. No caso, a minha guia linear ela tem 12 milímetros de diâmetro, beleza? 12 milímetros. Só que aqui no SketchUp a gente não trabalha com um diâmetro no círculo, a gente trabalha com raio. Então, se eu clicar aqui, ó, no ponto mediano que eu quero, porque eu quero que ele fique alinhado, né? No piloblock ele fica bem no centro o furo. Cliquei no ponto mediano, joguei um pouquinho para cima. Pode ver que no canto inferior esquerdo a gente vai ter ali raio e 8 milímetros. A minha peça aqui, no caso, ela tem 12 de furo, né? Por onde passa a guia. Se é 12, eu tenho que ter um raio de 6 milímetros. Então, clico em 6 aqui e jogo. Pronto. Mesma coisa do outro lado. Ele já deixou a linha alinhada por causa desse cara. Bom, em seguida, como a guia linear ela vai passar daqui para o outro lado, para não precisar fazer esse desenho do outro lado aqui e garantir que vai ficar tudo alinhadinho, o que eu posso fazer? Para não precisar fazer o desenho de novo do outro lado, né? Porque tem que ter um furo que passe daqui até lá, barando, né? Clico desse lado aqui em cima da face, usando a ferramenta de empurrar e puxar. Ó, ele tá puxando para frente e para trás. Vou jogar até esse ponto aqui, ó. Até esse ponto. E se eu clicar nesse ponto, ele vai facear com essa linha.
Se eu clicar nesse ponto, ele vai facear com essa linha. Se eu clicar nesse ponto, ele vai facear com essa linha. E aqui é a mesma coisa, ó. Então, no caso, eu quero que ele faceie aqui. Na hora que eu clicar ali, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um furo varando, ó, de um ponto ao outro da máquina. Tá vendo? Ele varou aqui o furo. Mesma coisa do outro lado. Clicou aqui, ele tá puxando para frente e para trás, eu vou pegar e vou jogar até aqui, ó. Pronto. E agora a minha peça, ela tá com os 2 furos de um lado ao outro. Agora eu tenho que puxar a guia linear de um lado ao outro aqui. No caso, a minha guia linear ela tem 30 centímetros, né? Ou 300 milímetros. Então eu vou jogar 150 para um lado. É bom não deixar ela colada, tá? Não joga tipo... Aqui no caso ela tem 300. Eu não vou jogar 300 daqui até lá, porque senão ela ia ficar no canto. E outra que eu tenho que levar em consideração é que dentro do meu Peloblock eu vou ter guia linear, né? Meu Peloblock não vai ficar fora da guia linear. Então eu tenho que levar em consideração a medida dele também, tá? Por isso que quanto maior for, quanto mais espesso for o seu Peloblock, mais espesso tem, mais comprida tem que ser a tua guia, tá? Então no caso aqui, ó, cliquei nesse cara, vou jogar ele 150 para frente para ele ficar mais ou menos no meio ali. Ele não precisa ficar exatamente no meio, mas é importante que você tenha um espaço para trabalhar tanto na frente quanto atrás da guia, tá? Então aqui eu tenho 150 milímetros, 15 centímetros, né? Mesma coisa desse lado. Apago aqui. E vou jogar desse lado até aqui na frente, ó. Show. Então do lado aqui eu tenho 15 e 15. Aqui atrás também, tá? Só fazer um risco, tá? Vocês não precisam nem passar por dentro do círculo. É só para ele fechar uma face. Se eu clicar, por exemplo, daqui até aqui, ele fecha também, tá? Só que eu tenho que ficar apagando aqui. Lá de fora também. É só fechar essa face aqui para você não perder o alinhamento. E aqui atrás, agora que vem o segredo, né? Eu não posso puxar 15 centímetros que nem eu puxei aqui na frente. Quando eu elevei o comprimento daqui, desse ponto até o outro ponto da minha guia linear, tem que ter 30 centímetros. Então, por exemplo, se eu clicar aqui e jogar 15, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter, ó, fita métrica para medir, tá? Dessa extremidade até aquela extremidade eu tenho mais de 300, ó. Ali no canto inferior esquerdo vocês conseguem ver que eu tenho 364, ó. 364, mas isso é porque eu tenho 15 centímetros desse lado, 64 aqui dentro e 15 centímetros desse lado. Então eu tenho que descontar o que eu tenho dentro do meu Peloblock. Eu não posso trabalhar com o diâmetro da barra, o comprimento da barra, mais o comprimento que tem pelo bloco. Então tem que descontar isso aqui. Como é que eu faço isso? É só pegar o comprimento total da barra e diminuir isso aqui. Então, no caso, eu já levei 150 para o outro lado, ficou 150 para cá, menos esse cara aqui. Então, eu posso colocar nele 96 aqui, que tá tranquilo. Então, aqui, pronto, eu tenho o comprimento da minha barra aqui. Se eu medir de um lado ao outro, ele vai estar dando certinho. Mesma coisa do outro lado aqui. Pega esse cara e joga até aqui, ó. Pronto. Agora a gente já tem o comprimento das barras certinho, dá pra ver ali que ela já tomou uma forma legal do comprimento, né? Dá pra ver ali que ele já consegue andar desde esse começo aqui até ali. Então ele tem uma área de trabalho legal. No cálculo que eu fiz disso aqui, é bem tranquilo também de medir, né? Quanto de área útil você vai ter de barra, né? O que você tem que fazer? Pega a espessura dos suportes, né? Que eles também vão estar presos na barra. E a espessura do Peloblock. E daí você pega, soma todos e diminui do comprimento da barra. A gente vai fazer isso no final, tá? Mas já ficou com... É importante que fique com mais do que isso aqui, tá? Com mais o comprimento que você vai estar usando em cima... Opa! Mais o comprimento que você vai estar usando em cima da área de trabalho. Para que você não tenha uma área de trabalho gigante com uma área útil em cima dela que a máquina vai poder trabalhar pequena, tá? Então aqui... Vou desenhar um suporte. E daí eu vou vou pular o vídeo um pouquinho, tá? Dar uma cortada no vídeo só pra... Eu já vim com os 4 suportes montados, porque é a mesma coisa, tá? É repetitivo. É esse cara, depois esse cara, daí esse cara e esse cara, tá? É tudo igual. Então aqui a gente vai clicar em cima disso aqui.
No caso, eu não quero esse tipo de quadrado aqui, porque eu não vou estar clicando nele. Como o suporte ele é retangular, eu posso desenhar todos os lados ao mesmo tempo. Como é que eu faço isso? Ctrl em cima da ferramenta, tá? Então, estou com a ferramenta de retângulo. Cliquei em cima da minha peça. Ó, tá vendo que agora ele está vindo com um quadradinho, tá? Se eu clicar com o Ctrl de novo, ele começa em um canto do meu retângulo. Se eu clicar Ctrl, ele pode começar no meio. Então você pode alternar de meio para o canto, tá? Então no caso aqui, ó, cliquei no meio disso aqui, no meio do meu círculo. Levei até um dos cantos dele, pode ser qualquer lado da circunferência. Vou escolher aqui. Cliquei no Ctrl, ó, ele está levando todos os 4 lados. No caso, o meu suporte ele tem 32 de altura por 20 de comprimento. Então, no caso aqui eu vou botar 32, 2 pontos, 20. Dá pra ver ali no canto inferior esquerdo, tá? E pronto, tá aqui, ó. É esse cara. Falta os pezinhos dele, tá? Então, no caso aqui, ele vai ter 14 de comprimento. Então, vou jogar aqui 14 pra dentro. E ele tem os pezinhos que estão faltando ainda. Então, no caso, eu posso jogar aqui, dividir no meio. Ele tem 6 milímetros de pé. E em seguida, ele vai ter 10 milímetros para fora aqui, 1 centímetro, para onde eu vou poder parafusar ele depois, né? Então, 10 aqui, ele tem o comprimento dele ali. No caso aqui, como eu já levei ele para cá, eu posso jogar ele direto 20 para cá, que tá tranquilo, né? Os 10 daqui mais os 10 de fora. Pronto, a gente tem um pezinho. Se eu quiser, eu já posso até fazer o furo, né? Aqui onde eu vou parafusar ele no MDF depois, ó. É um furo nesse estilo aqui, ó. Um pouquinho menor. Pode ser de 3. Opa, volta. Daí aqui a mesma coisa, para parar o furo, clicou em cima da face e joga até o ponto. E pronto, a gente tem um furo aqui. Aqui a gente parafusa depois na peça de MDF que vai ficar aqui embaixo, tá? Por isso que é importante ter esse prolongador. Olha só, agora que eu tenho um suporte, dá para entender bem. Se eu tiver essa peça vindo até aqui, ó, ou seja, se eu tivesse esse cara no lugar desse, ó, ele teria que vir até aqui, né? E do outro lado também. O que aconteceria? Essa face, ela ia bater nisso aqui, ó. E toda essa... Quando ela chegasse aqui, né? Quando eu movesse esse cara para cá. Então, toda essa área que fica embaixo dele é inutilizável. Porque eu não posso trazer mais para cá, sendo que isso aqui já está batendo ali. Então, eu tenho que aumentar a altura desse cara para que ele não bata ali. Um jeito simples é esse aqui, né? É eu pegar e dimensionar isso aqui para cá. A maioria dos Piloblocks que você vai achar no mercado, realmente eles vêm com esse negócio aqui. Eles são muito baixos e por isso, normalmente, o suporte ele acaba batendo na mesa de cima, porque ele é muito pequeno. A altura disso aqui, né? Essa altura aqui, né? Ela é muito pequena. Ela é menor do que essa aqui. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar os outros pezinhos e já volto, tá? Bom, pessoal, então terminei de colocar os 4 pezinhos. É o mesmo procedimento, tá? Fez um, os outros têm a mesma medida, então eles são iguais, mesma coisa. Em seguida, no próximo vídeo, a gente vai estar fazendo a parte de baixo, tá? Esse aqui é o eixo X, né? Aqui vai correr o eixo X no meio. A gente vai colocar o fuso aqui no meio desses 2 Piloblocks para poder colocar o eixo Y embaixo dele, né? Então, se tiver qualquer dúvida ali em relação a essa primeira parte da montagem, por favor, deixe nos comentários ali, que daí no próximo vídeo já respondo, né? Ou respondo no próprio vídeo, ou depois respondo nos comentários também, qualquer coisa, tá bom? Deem um like se gostaram do vídeo, qualquer dúvida ou sugestão, pode deixar nos comentários também, que nos próximos vídeos eu vou estar respondendo, tá bom?